E olha, vou te falar. O negócio está começando a se definir ali na fazenda, os grupos já estão começando a ficar mais claros. E sim, está acontecendo aquilo que eu falei que ia acontecer, né? Quanto mais o jogo vai se definindo, quanto mais a gente vai acompanhando ali a definição desses pequenos grupos de convivência, mais a gente vai sabendo para onde a coisa vai se encaminhando. Óbvio que definitivamente a gente tem que esperar, mas é muito mais simples agora a gente já ter essa visão aqui de cima, né, como peças de um tabuleiro, que aí a gente sabe para onde a coisa pode se encaminhar depois que já tiver tudo definido. Por que eu estou fazendo essa comparação, né, com umas peças de tabuleiro? Primeiramente, porque vocês já perceberam que o Zelov, ele meio que já é um grupo ali com as meninas. O Zelov, o Zac, o Juninho, a Fernanda, a Babi, a Vanessa são um grupo ali. Essas 5 são um grupo. Agora, o Sasha lidera um outro grupo. Pelo que a própria Júlia falou, porque ela disse que o Sasha é próximo deles. Então, o Sasha lidera aquele grupinho ali. As meninas, ela própria lidera aquelas pessoas. Então, o Sasha tem muito mais influência do que parece ter. E aí fica explicado por que o Sidney Sampaio tem uma certa resistência a ele. Vamos entender melhor isso aqui, né? Vamos entender melhor o que aconteceu. Foi interessante essa edição porque mostrou alguns eventos que eu não tinha falado ainda para vocês. Por exemplo, na quinta-feira, antes da chegada deles ali na sede, do pessoal lá do Paiol, tava rolando um estressezinho entre a Flor e a Flora Cruz. É interessante, inclusive, né, porque a Flor foi quem falou e espalhou lá dentro da casa que havia o grupo das pessoas más. Foi a Flor quem disse isso. E segundo a Flor, foi algo que ela ouviu. Mas a Flor, quando repassou essa mensagem, essa informação para Vanessa, eu acho que foi para Vanessa, ela não falou quem havia repassado essa informação para ela. Ela só disse que ouviram, que ela ouviu essa informação, mas ela nunca contou quem havia repassado. E aí eles estavam repercutindo isso lá na varanda de tarde, antes da chegada dos novos paioleiros, dos novos peões na sede. Então a Flora, ela estava se sentindo muito, mas muito estressada por causa de tudo isso. Porque afinal, a Flora acredita que foi a Flor quem disse que havia sido ela quem falou que a Vanessa, que a Babi, que a Fernanda são as pessoas más. E aí, lá na academia, ela disse, né, eu acho que foi assim, não sei quem foi. Mas esse momento aqui, específico do vídeo, da captura que a gente pegou na televisão, é quando a Flor estava contando essa história pro pessoal que estava lá na varanda. E a Flora passou. E aí eles fizeram um VAR, justamente do momento em que a Flora conta isso aí pra Vanessa. A Vanessa tá aí e ela conta tudo o que ela disse das pessoas más. E aí, lá na academia, a Flora confronta ela. Ela fala isso, quem tá com ela é o Yuri. E depois a própria Flor entra lá na academia e ela faz essa confrontação com a Flor também. E aí ela faz essa pergunta pro Yuri. A Flor é maluca? Por que ela é maluca, né? E aí a Flora fala por causa também do que aconteceu durante a prova. Já que a Flor tinha dito que haviam pessoas que disseram que elas eram as meninas más, durante a prova, acho que foi a Fernanda quem insinuou que foi a Flora quem não quis ajudar o grupo a vencer aquela disputa. Então ela relembrou esse momento da prova aí, quando eles perderam,
Aliás, quando ela ganhou a prova, né? Porque ela foi pro lado que ganhou, mas o outro lado, o grupo azul, perdeu. Então ela já relembrou esse momento aí, que foi que as meninas, que a Fernanda acusou ela de ter sabotado a prova, de ter sabotado a bola ali, justamente para elas não terem a chance de vencer. Então ela já ficou meio chateada com isso, tava pé da vida com isso. E perceba ali que a Fernanda é essa que tá no canto da sua tela aí. Você percebe que ela olha mesmo sério para uma outra pessoa que tá ao lado oposto ao dela. Não é este homem que tá ali no canto, tá? Ela tá olhando para outra pessoa que está do lado oposto a ela. Pelo que a Flora fala, esta pessoa seria ela. Então, gente, a Flora estava pé da vida porque, segundo ela, quem espalhou essa fofoca foi justamente a Flor. E ela estava muito pé da vida com isso. Muito pé da vida. Tanto que ela disse que estava chegando no limite dela de paciência, porque as pessoas estavam usando o nome dela, estavam usando a história dela, acreditando a ela tudo o que estava acontecendo ali. E aí a Flor entra lá e disse que talvez, quem sabe, pode ser que ela tenha falado sim alguma coisa nesse sentido para as meninas, mas que ela não lembra o que ela falou. Lembra sim, Flor, foi você que falou. Você lembra, claro que você lembra o que você falou. Inclusive a Vanessa lembra muito bem o que você falou, né? Porque a Vanessa repete o que você falou o tempo inteiro. Então, óbvio que a Vanessa sabe o que você falou. E aí, como a Vanessa repete o que você falou o tempo inteiro, né, Flor? A Flora fica pé da vida. E ela confrontou. E aí, a Flor se prontificou a resolver a situação com a Flora, resolver a fofoca. Desfecho da história é que, até esse momento, a Flor não resolveu a fofoca. Pelo menos até onde eu vi, tá? A Flor não resolveu esta fofoca. Mas achei interessante o programa mostrar que foi a Flor quem falou sobre as meninas más. E que ela havia ouvido alguém falando sobre isso, né? Achei interessante. E a Flora realmente tem um pavio muito curto, hein? Muito curto. E aí, lembra lá no vídeo anterior, tá aí no card, você pode dar uma olhadinha. Eu falei lá sobre as meninas dizerem que o jogo tá muito baixo. Eu não tinha me tocado que elas estavam se referindo a Suelen. Segundo o que a edição deixou claro no programa, as meninas se referiam à forma como a Suelen fala algumas palavras. Que a Suelen fala palavras de baixo calão, como se fosse um doce qualquer na boca de uma pessoa. Que ela fala mesmo, que ela não tá nem aí e tal. E que elas ali não são desse jeito. E que elas não vão baixar o nível do jogo desse jeito. Agora faz mais sentido a gente compreender. Estão entendendo a diferença que faz o 24 horas e a edição do programa? Porque o 24 horas você não vê todos os detalhes. O 24 horas ele mostra ali o cru. Você tá vendo o cru. Você não tá vendo esses detalhes juntos ali. A edição te mostra isso tudo junto. E aí é sempre bom a gente dar sempre uma revisãozinha nas coisas, né? É sempre bom mesmo a gente revisar. E aí depois, né, quando o pessoal já tinha subido ali e tal, a Flor ficou encucada com essa história que a Vivi tinha dito. Que a Galisteu mandou reservar 2 camas pro pessoal que tinha subido lá do paiol. E aí ela perguntou pro Sidney se isso era verdade. E o Sidney disse que não era verdade, que a Galisteu não tinha falado nada disso para eles. E depois ela foi tirar satisfação com a Vivi. Aí a Vivi disse que não, que só estava realmente brincando com ela, que a Galisteu não havia falado nada sobre isso. Aí eu acho que agora já dá pra gente render alguma coisa da Flor com a Vivi, né? Pelo menos agora a gente viu algo concreto aí. De qualquer forma, né? A Flor já ficou um pezinho atrás com a Vivi. Aí teve um outro momento que eu achei interessante também, que foi o Cauê falando com a Gisele. E aí ele disse assim que tá todo mundo ali correndo atrás dele
porque quer saber o que foi que ele viu da sede, querendo saber as fofocas da sede, querendo saber as últimas coisas que ele viu e coisa dentro da sede e tal, justamente para cair em cima, né, para tirar proveito dessa informação. E aí ele disse que não vai falar nada, mas que ele vai dar a entender que ele sabe muita coisa e que ele ia blefar com relação a isso. E aí eu fico pensando assim, né? Cuidado, tá, Cauê? Porque isso já aconteceu antes, na temporada passada, né? E deu muito errado. Eu não lembro se foi o Black que fez isso. Eu não lembro se foi o Black que usou essa carta toda aí e deu muito errado. Eu não lembro qual foi dele, se foi o Black, se foi o Shai. Eu não lembro qual foi dos dois. Eu sei que deu muito errado, porque depois as pessoas percebem que você não sabe das coisas, né? Mas daí ele também falou que por enquanto ele só vai ficar rindo ali, né? Como sem dar uma resposta concreta para as pessoas. Mas ele disse que achou interessante esse movimento aí das pessoas atrás. E aí rolou uma conversa aí que agora também faz sentido com relação ao Fernando. O Sasha estava ali conversando com o Yuri e o Gui. E nessa conversa ele estava falando sobre o Fernando. Segundo ele, as brincadeiras do Fernando com o Gui podem estar pegando mal com o público aqui fora. E aí ele tinha aconselhado o Fernando a tomar um pouco mais de cuidado com essas brincadeiras aí, para o Fernando pegar menos pesado e tal, porque o público pode achar uma coisa diferente do Gui, que o Gui não é. Na verdade, né, o Sasha tava querendo insinuar que o Fernando tava dizendo que o Gui é gay. E que, basicamente, isso é uma coisa ruim. Pelo menos foi o que eu consegui interpretar, tá, gente? Não tô afirmando, estou interpretando. Aí eu estou dizendo pra vocês que eu tô interpretando. Ficou assim, eu entendi que isso, tá? Que ser gay é uma coisa ruim e tal. Eu achei meio, inclusive, preconceituosa essa colocação do Sasha. Porque por que o público acharia ruim essa brincadeira? Não tem motivo pra achar ruim. Quem conhece o Fernando sabe que ele é gay, sabe do jeito que ele é todo liberado, sabe que ele é solto assim mesmo. Basta você olhar o Instagram do rapaz, você vai ver que ele é desse jeito. Então, tipo, isso não vai fazer diferença. Quem sabe quem ele é, já sabe que ele é desse jeito, gente. Não faz diferença nenhuma. E depois eles estavam comentando também sobre o Cauê, que eles acharam que o Cauê é tipo um sujeito perigoso, que é um sujeito que eles precisam prestar atenção, porque é um cara assim, meio com olho, com sangue nos olhos, que tem um olho assim estranho, um olhar estranho pra eles e tal. E teve um outro momento nessa conversa das meninas, que elas estavam falando sobre quem vai pra roça. E aí elas falaram 3 nomes que elas acreditam que vai com muita força pra roça. O Zé Love, o Sasha e... Gente, eu esqueci o terceiro nome. É o Zé Love, o Sasha. O Zé Love, o Sasha. O outro nome que ela falou. Ah, o Gilson. O Gilson. O Zé Love, o Sasha e o Gilson. Agora faz sentido a história de deixar o Gilson sobrar. Qual é a ideia delas sobre o deixar o Gilson sobrar no Resta 1? Deixando o Gilson sobrar no Resta 1, ele teria o poder de veto. Com o poder de veto, o que o Gilson ia fazer? Ia vetar o Zé Love de fazer a prova do fazendeiro, e aí ele teria mais chances dele se tornar o fazendeiro da semana que vem. E aí ele, com o fazendeiro, poderia favorecê-las, aparentemente, né? Mas para isso, gente, vocês precisariam fazer o seguinte. Vocês precisariam fazer o Resta 1 caminhar na direção do Gilson. E não é assim, né, que as coisas andam. Vocês têm que prestar atenção também em toda a movimentação da casa. Não é assim, é de qualquer jeito, né? Um programa não anda desse jeito como vocês acham. E depois elas falaram sobre o que pode causar ou não mais entretenimento, inclusive. Elas querem colocar na roça pessoas que podem render algum tipo de entretenimento. Por isso que elas citaram esses 3 nomes aí.
E sim, né, voltando aqui essa história do Sasha falar do Fernando e as brincadeiras do Fernando. Eu achei que, assim, foi de fato uma interferência sem necessidade. Porque se o Gui realmente tivesse incomodado com essa situação, por que o próprio Gui não falou isso pro Fernando? Por que ele mandaria um emissário falar isso pro Fernando, né? Se você tá incomodado, por que você próprio não vai falar isso? Não há motivos, inclusive, né? Não há nenhum motivo. Achei engraçado também essa cena aí do Gilson sozinho, só observando. Gilson ali não tá interagindo com ninguém. O Gilson ali... Quem viu a festa, eu tava assistindo a festa, o Gilson tá ali sem interagir com ninguém. O Gilson ali só na dele, caladinho, sem falar, sem conversar com ninguém. Enfim, gente, essa história toda aí começou a desandar aqui, o Fernando. E aí, depois que o Fernando ouviu mais dessa história, ele entrou no quarto e foi falar com as meninas ali. E perguntou, né, para as meninas se elas acham que as brincadeiras que ele tá tendo com o Gui estão de fato incomodando, se essas brincadeiras estão de fato pegando mal. E aí ele disse que o Sasha tá fazendo uma interferência indevida. E aí depois ele começou a chorar ali. Aí depois a Flora foi lá consolar ele e tal. Então agora já ficou mais explicado o porquê isso aconteceu. E aí, poder da chama. Os poderes da chama laranja. Vamos ver quais são esses poderes? Eu acho que o mais interessante é o poder B. Vamos dar uma olhadinha? O voto terá peso 2. Gente, voto peso 2, né? Eu acho que não interessa nesse momento. Agora, este causa mais. Imunize 3 peões ao resta 1 de hoje. Mas você não pode se imunizar. Ou seja, o dono deste poder vai ter que escolher 3 pessoas. Essas 3 pessoas estarão imunes. Mas o dono do poder não pode ser imune. Seria interessante. Olha, eu vou dizer, seria interessante esse poder B, viu? Vamos na opção B. Opção B que deve vencer. Vai ser bastante interessante a gente ver essa movimentação ali, né? A opção B. Vamos de opção B. E aí, o que causou a confusão hoje de manhã? O que foi que causou? Tava lá o Zé Love fazendo o trato dos animais de manhã e ele reclamou que a Júlia não acordou e perguntou pro Gilson se a Júlia deveria estar acordada ali para ajudá-los em alguma coisa. E o Gilson disse que não, que a Júlia realmente não tinha essa obrigação. E sim, o fazendeiro realmente não tem essa obrigação. O fazendeiro só assume essa tarefa caso a pessoa que ele delegou para fazer não vai lá e faz. Ou seja, neste último caso apenas, que não foi o que aconteceu. E aí, depois disso tudo, ele vai, pé da vida, sobe lá, pé da vida, joga os negócios no chão, vai limpando ali. Ele estava estressado. Você percebe que o Zé Love dormiu mal e acordou estressado. E aí, quando ele volta lá para a sede, ele começa a reclamar e diz que os animais não têm culpa e tal. E aí, o resto da confusão vocês já sabem, porque eu já te contei nesse vídeo aí no card. Dá uma olhada lá. O fato é que tudo começou porque o Zé Love questionou se as pessoas deveriam ajudá-lo. E tecnicamente ninguém é obrigado mesmo a ajudá-lo. Então, se ele lesse os manuais, ele saberia que ninguém é obrigado a ajudá-lo em nada. Que ninguém tem essa obrigação. Aí vocês percebem que numa das cenas, a Suelen vai lá ajudar a Larissa a sair de perto do Zé Love. O Yuri também é um dos que aparta essa briga. E aí tem um momento que ela fala ali, fiscal de cocô. É sério, eu ri quando eu até anotei aqui quem foi que escreveu, quem foi que falou. O Zé Love disse fiscal de cocô pra Luana. Eu ri demais quando ele falou isso aí, gente. É sério, tem coisas que a gente ouve no 24 horas que, assim,
Você não percebe tudo. Primeiro porque os microfones no 24 horas não são lá essas maravilhas. Depois porque tem coisas aí que são mais importantes, né? Que ultrapassam essas frases engraçadas. Mas achei interessante ele ter falado isso aí pra Luana. De qualquer forma, né? Pegou mal aí tudo o que aconteceu. O Zé Love tá causando, né? E vai ser um dos primeiros eliminados. E aí, voltando pro Fernando, né? Porque ele fez todo um drama em cima disso aí também, do que o Sasha disse. Hoje de manhã, já no final da manhã, começo da tarde, ele procurou o Gui para conversar de fato, para saber do Gui se essa história, se realmente estava incomodando. O Gui disse, mas não falou pro Fernando, ele falou isso pro Sasha. Ele devia ter falado pro Fernando, né? Devia ter contado isso pro Fernando. Mas ele contou pro Sasha que o Fernando faz umas brincadeiras, chama ele de meu cachorrinho e tal. Mas, ao mesmo tempo, o Fernando é muito carinhoso, arruma as coisas dele e tal. Mas, às vezes, isso pode pegar mal e tal. E aí eu faço, assim, essa pergunta pro Gui. Por que tu não vai falar pro Fernando, então, Gui? Vai lá falar pra ele. Se realmente tá pegando mal, diz você pra ele. Fale você, diga, ó, Fernando, você sabe, né? Eu não sou homem gay, eu sou hétero. E aí o que você tá fazendo pega mal pra mim, tá? Então assim, eu peço pra que você não faça isso. Eu duvido se você chegasse e dissesse isso pro Fernando, se ele ia fazer essas brincadeiras com você. Duvido. Ele só fez essas brincadeiras com você porque você deixou. A partir do momento que você não deixa, ele não vai fazer. Tá? Não é assim que as coisas são. E aí o Fernando tava pé da vida com o Sasha. Essa era a razão. Então ele ficou ali, chamou o Sasha de manipulador, que o Sasha tava ali manipulando as emoções de todo mundo e tal, que o Sasha gosta de fazer isso. E aí o Gui continuava falando isso aí pras pessoas ali. Ele falou pra Raquel, falou ali pro Yuri, falou ali pro próprio Sasha, dessa história do Fernando, mas não teve coragem dele falar pro Fernando. E aí quando ele foi falar pro Fernando, o Fernando disse que já reconhecia todo esse padrão de comportamento, de relacionamento abusivo. Tá nesse vídeo aí, eu já te falei, pode dar uma olhadinha lá. Conta e volta lá a história. Mas o Gui não teve coragem de falar pro Fernando e dizer, ó, Fernando, eu tô incomodado com essas brincadeiras. Tu pode parar com isso? Era só isso que tu tinha que fazer, Gui. Só. Eu tenho certeza que o Fernando, como homem gay, ia entender que você não quer mais essas brincadeiras e ia se afastar, ia apartar e acabou. Você não falou isso. Então, né, você é que acabou autorizando e deixando. A gente só vai, e isso aqui é uma dica pra vida, tá? A gente só vai até onde a outra pessoa deixa. Se a outra pessoa não deixa, a gente não vai, tá? Porque se você ultrapassar essa linha, você estará abusando. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. E aí ele falou que o Sasha atravessou uma linha que não era pra ele atravessar. Que o Sasha tava ali querendo se intrometer em assuntos que não eram dele. Que o Sasha tava querendo tomar atitudes que não eram pra ele tomar. Que o Sasha tava querendo fazer coisas que não era pra ele fazer. De fato, né? Era isso mesmo. E aí ele levou essa história lá pro Zé Love, pra Fernanda, e eu te contei aqui e tal. E aí depois o Sasha tava falando isso pro Yuri, contou essa história aí da brincadeira lá pro Yuri, porque o Yuri não tinha entendido nada disso. E aí o próprio Fernando apareceu ali, aí o Sasha pediu desculpas pro Fernando, aí o Fernando não queria desculpar o Sasha. E aí depois disse que ia pensar se ia desculpar o Sasha. E aí, enfim, né? Aí rolou essa conversa aí do Sidney Sampaio, que eu também já te contei nesse vídeo aí em cima. E no fim das contas, no fim de tudo, vai lá, o Fernando conversa com o Sasha, aí o Fernando admite que ele pode ter, assim, ultrapassado também, que ele exagera um pouco nas palavras, que ele pode ter falado um pouquinho a mais ali sobre o Sasha, aí o Sasha pede desculpas também por ele ter ultrapassado uma linha que não era para ultrapassar, mas ao mesmo tempo assim ficou um clima de estranhamento entre os dois. Enfim, vocês sabem que eles não vão ser amigos, né?
E terminou assim essa história que envolveu o Sacha, o Gui e o Fernando. Basicamente, tá? Foi isso aí que aconteceu, né? O episódio foi só isso. Aí depois veio a festa, que foi com o Thierry e tal, aí vocês estão vendo. Gilson praticamente sozinho a festa inteira, tá? O menino interagiu com quase ninguém. E até onde eu vi, o pós não rendeu muita coisa, tá? Mas amanhã eu te conto isso com mais detalhes, que eu vou acompanhar isso aí, olhar, rever as gravações, pra gente poder te contar melhor toda essa história aí desta primeira festa da Fazenda 16, tá bom? Por enquanto, gente, é só isso mesmo que eu tenho pra dizer pra vocês. Olha só, 25 minutos só pra gente falar aí de algumas coisas da Fazenda, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.